A escolha do tema os invisíveis deriva da percepção de que, no geral, passamos a maior parte do tempo tentando levar e gozar a vida como se fosse única, ao invés de tentar compreendê-la através da utilização plena dos instrumentos de que dispomos e que a justiça divina entendeu serem suficientes para concluirmos com êxito esta etapa de nosso moroso percurso de aprimoramento como espíritos imortais que somos. Já de início, é necessário compreender a que invisíveis nos referimos. No âmbito das relações humanas, pode ser invisível qualquer indivíduo não percebido pela sociedade. Todos nós, de uma forma ou de outra, num contexto ou noutro, nos tornamos invisíveis. Nos atuais dias, com facilidade, nos tornamos invisíveis se, em primeiro lugar, não tivermos rendimento, o que significa na sociedade capitalista ausência de poder. Segundo, não tivermos moeda de troca, ou seja, não formos capazes de proporcionar vantagens ou privilégios àqueles que de nós se aproximam. Terceiro, formos discretos nas nossas relações e por isso incapazes de causar escândalo. Ou, em quarto lugar, levarmos uma vida sem excessos e na observância dos melhores princípios morais. Em outras palavras, uma vida proba, respeitosa, ética e cidadã. Apesar da maioria de nós sentir um imenso conforto na invisibilidade, para muitos a ausência de notoriedade é uma tragédia. Por isso, tentam ser notados a qualquer custo, já que entendem que a notoriedade é o caminho para o sucesso. Infelizmente, essa busca do sucesso não raras vezes resulta no descaminho e ou a autoescravização de quem o busca. Esse exacerbado desejo de notoriedade tem entorpecido nossa juventude, tem levado a uma agudização do egoísmo, popularmente referido como olhar para o próprio umbigo. O egoísmo é algo tão traiçoeiro que leva o indivíduo a perder a sensibilidade em relação ao mundo que o cerca. Não obstante, alerto que não devemos confundir egoísmo com individualismo. Individualismo é a afirmação da individualidade pela independência de ações e pensamento. Egoísmo, por sua vez, é colocar os próprios interesses, opiniões, desejos e necessidades em primeiro lugar. O egoísta é egocêntrico. Ele se considera o centro do mundo, onde tudo que existe gira ao seu redor. Os pais, os irmãos, os amigos, os professores, enfim, todos. Em sua mente e, consequentemente, nos seus atos, o eu ocupa os mais recônditos espaços. Mais do que nunca, as novas tecnologias, apesar de todo o seu benefício potencial, têm servido para a agudização do egoísmo. Recentemente, diversos estudos científicos apontaram para a existência de uma correlação entre os estímulos incessantes desses equipamentos com a reduzida capacidade de memória dos indivíduos. A dificuldade em filtrar informações irrelevantes, os problemas de impulsividade e a falta de empatia. Dada a sua magnitude, tais efeitos já adquirem contornos de uma pandemia, pois em todos os lugares vemos cada vez mais indivíduos com o foco de sua atenção voltada para baixo, para um dispositivo eletrônico. Parece até que o equipamento eletrônico se tornou uma extensão do próprio umbigo. Nesses momentos, que não são poucos, os indivíduos se alienam do mundo que está à sua volta e até da realidade de suas vidas. Passam a viver uma realidade virtual, onde os amigos são virtuais, as verdades são facilmente manipuladas e a imaginação os conduz à imersão nessa virtualização. Certamente muitos de nós já testemunhamos jovens que, mesmo muito próximos de seu interlocutor, mantêm com ele um diálogo através de SMS, WhatsApp, Twitter ou outro qualquer aplicativo. Certamente também já testemunharam situações em que alguém sofre um acidente ou um mal súbito na rua e rapidamente se aproximam indivíduos que, na sua maioria, estão mais preocupados em filmar a agonia para colocar no YouTube do que em acudi-lo. Dado esse cenário global, não nos surpreende que os tempos atuais correspondam às seguintes verdades.
Em relação aos invisíveis, é importante o alerta de Divaldo Franco. Os espíritos, há 6 meses, em uma reunião no mundo transcendental, discutiram essa questão de nós descobrirmos os invisíveis, procurarmos aqueles que estão padecentes diante de nós e nós não vemos. Estamos tão preocupados com a nossa ufania que não vemos a dor estampada na face de um filho que está suplicando socorro e nós, os adultos, não temos tempo de penetrar e perguntar por que você está tão triste. Porque temos medo de que a responsabilidade seja nossa. Então os espíritos estão agora em uma campanha para nós descobrirmos os invisíveis. As pessoas humildes, os trabalhadores, os funcionários mais modestos, aqueles que são a estrutura do nosso equilíbrio, servem-nos bem, mas nós pagamos. Não basta pagar. Nós retribuímos o trabalho, mas ninguém pode retribuir a gentileza nem o carinho. Não tem preço. Portanto, como identificar o invisível? A notoriedade pode advir dos mais variados aspectos, da qualidade, da condição do indivíduo ou outro qualquer. Os média costumam dar muita visibilidade aos indivíduos que por algum motivo adquiriram notoriedade, desde que possam obter benefícios financeiros. A carência também pode conduzir à notoriedade, porém, como de um modo geral a sociedade não quer olhar para ela, não compensa aos média investir na sua visibilidade. Apesar de todo o poder dos média nos dias atuais, não precisamos deles para nada, principalmente na identificação de quem padece. Alguns poderão estranhar essas afirmações e perguntar se efetivamente somos capazes de identificá-los. A resposta é sim. As mesmas capacidades que nos permitem identificar aqueles que possuem visibilidade são suficientes para identificar os invisíveis. Mas então, por qual motivo existem os invisíveis? Os invisíveis existem porque sua identificação depende do foco de nossa atenção. Devemos compreender que o foco não é estático. Ele se altera segundo as fases da vida, da idade, das circunstâncias e das nossas preocupações. Por exemplo, ao abrirmos o jornal, um fato ou pessoa só terá visibilidade para nós se o desejarmos, caso contrário, será um invisível. Por isso, a visibilidade de alguém ou de algo depende da nossa vontade de querer perceber aquela realidade em particular. Se não dermos importância à necessidade de identificar os invisíveis na sociedade, certamente eles não existirão para nós. Daí perguntamos, quais são esses instrumentos de que dispomos para identificar os invisíveis? Esses instrumentos são os sentidos humanos. Apesar da falta de consenso, o homem possui ao todo 12 sentidos ou poderes. 5 são os físicos e 7 os suprafísicos. Os 5 físicos são visão, audição, paladar, olfato e tato, e esses são submissos à nossa vontade. Ocasionalmente, um ou outro sentido suprafísico se manifesta, dando-nos a certeza de que eles existem. Nessa abordagem sobre os invisíveis, interessa-nos apenas os sentidos físicos, já que são comuns à grande maioria dos indivíduos. Façamos então uma breve revisão da dimensão de cada um deles. Então, as dimensões dos sentidos físicos humanos podem ser divididas em 4. A primeira, a dimensão orgânica. A segunda é a ação. A terceira é a percepção. E a quarta é o foco. Se pegarmos como exemplo a visão, é fácil nós distinguirmos a diferença entre essas dimensões. Organicamente, nós temos o sentido da visão. Esse sentido da visão depende da nossa ação, que nos faz olhar para algo. O olhar para algo, que é a ação de dirigir nossos olhos para o que está sendo olhado, permite que nós vejamos aquilo que nós olhamos, ou seja, nós percebemos aquilo que olhamos. Que é diferente da forma como nós enxergamos aquilo que olhamos, porque o enxergar depende do foco.
com que nós olhamos aquele objeto, aquela coisa a qual nosso olhar se dirigiu. Da mesma forma, a audição. Há uma diferença entre a questão orgânica, que é a capacidade da audição, a ação, que é o ouvir, a percepção, que é perceber o ruído, e o escutar, que é a forma como nós interpretamos aquele ruído. E esse escutar depende do nosso foco. O paladar, da mesma forma, tem como ação o ingerir. A percepção é o gosto, e o saborear depende do foco. O olfato tem como ação o cheirar, tem como percepção o odor e como foco o sentir. E o tato tem como ação o tocar algo, a percepção é a sensação que nós temos ao tocar aquele algo, e o foco está no sentir aquele toque. Um bom exemplo da diferença entre olhar e enxergar vem de Jarbas Agnelli, que é um músico, que ao ler um jornal pela manhã, viu uma foto de pássaros pousados em fios e enxergou ali uma partitura musical. Esse enxergar, resultado do seu foco musical, que levou o autor a interpretar a imagem como uma partitura e não simplesmente como pássaros pousados em fios suspensos por postes. Para ele, a posição dos pássaros representava as notas musicais de uma partitura e que resultou numa linda melodia. O que há de extraordinário no exemplo é a capacidade de nos mostrar como o foco é determinante na forma como percebemos e compreendemos as coisas. Compreensão é a palavra-chave, capaz de potencializar as missões de cada dimensão humana. É possível caracterizar as dimensões humanas como demonstrado no slide. A dimensão física, que é o corpo, diz respeito à sobrevivência material do indivíduo. A dimensão intelectual, que é a mente, diz respeito ao crescimento e desenvolvimento do conhecimento do indivíduo. A dimensão emocional, coração, englobando aqui a efetiva e social, diz respeito aos relacionamentos do indivíduo com o que o cerca. E a dimensão espiritual, que diz respeito ao espírito, que diz respeito à compreensão das experiências vividas. As dimensões humanas são interdependentes entre si e compõem o indivíduo como um todo. A interdependência das dimensões humanas pode ser visualizada nesse slide. Note que as primeiras três dimensões humanas, a física, intelectual e emocional, levam à compreensão. A compreensão, por sua vez, permite a formulação dos valores individuais, resultante de uma formulação mental do indivíduo, que podem ser expressos com uma escala de importância, ou seja, um valor atribuído à coisa considerada. Todos nós atribuímos valor às coisas através dessa formulação mental. É exatamente o valor atribuído às coisas que norteia o nosso caminho na vida e compõe nosso patrimônio individual. E esse patrimônio individual, que é a moral individual, é o que nos distingue espiritualmente, tornando os indivíduos únicos. De outra maneira, é possível responder à pergunta: qual a importância dos sentidos físicos da seguinte forma. A importância dos sentidos físicos está no fato de serem nossos instrumentos sensitivos para a percepção da realidade.
E é essa realidade que temos que compreender. Não nos esqueçamos das palavras de Chico Xavier, que diz que a caridade é amor e amor é compreensão. Mas por qual motivo a compreensão da realidade é algo tão importante para nós? É porque através da compreensão podemos aceitar a realidade como ela se nos apresenta. Não só aceitar a realidade de nossas vidas, nossas aptidões, limitações e desafios, mas desenvolver a empatia em relação aos desafios e dificuldades de nosso próximo. Mas qual o benefício disso? Poderão muitos perguntar. O benefício está em nos conduzir ao autoaprimoramento espiritual, que é um pré-requisito para a ascensão rumo à seara do Senhor. Mas poderá surgir a seguinte questão: mas a compreensão gera algum impacto nos indivíduos? Antes de responder à pergunta, é importante entender se tomamos como verdade que a compreensão transforma. Naturalmente que ela impacta não só quem passa a compreender algo, como também naquele que é compreendido. Os exemplos a seguir permitem um melhor entendimento dessa afirmação. Um primeiro exemplo sobre o impacto que a compreensão causa a quem compreende é o exemplo da conversão de Saulo em Paulo, né? No qual o impacto da compreensão foi tão intenso que o antigo algoz dos cristãos se transformou no grande apóstolo do cristianismo. Apenas falar de compreensão é fácil, porém nada substitui o relato da sua capacidade transformadora, dito na primeira pessoa. Uma das coisas mais fascinantes de quando somos crianças é o fato de que somos movidos por arrasto, principalmente pelas mães. As mães pegam os filhos no colo ou pelas mãos e os conduzem para onde bem entendem, como se fosse uma extensão de seus corpos. Os filhos, por sua vez, totalmente passivos e confiantes no amor sem fim a eles dedicados, seguem-nas por todo lado. Era isso que acontecia comigo na década de 50, e era através desse expediente que conheci todo o bairro do Ipiranga em São Paulo, no Brasil. Minha mãe me levava à feira, à igreja, à casa da vizinha, à rua de cima, à rua de baixo, ao mercado, à farmácia, ao médico, às lojas, ao centro da cidade, às casas dos parentes, enfim, a todo lado. A todos esses locais eu compreendia o objetivo da visita. No entanto, havia um local onde vez ou outra íamos, cujo objetivo não entendia. Era um prédio grande, parecia um hospital, mas não era hospital. Parecia uma escola, mas não era uma escola. Parecia uma igreja, mas não era uma igreja. Quando nele entrávamos, eu era deixado em uma sala, devidamente acompanhado, e minha mãe seguia lá para dentro. Dessa sala era possível ouvir o burburinho de crianças, ver freiras e outras pessoas passando, mais nada. Nessa altura não tinha capacidade sequer para perguntar do que se tratava. Como moramos muitos anos no mesmo bairro, com o passar do tempo soube que aquele prédio era uma creche destinada ao acolhimento de crianças órfãs. Os anos da infância e juventude passaram rapidamente e no seu transcurso fiquei a saber que a instituição atendia crianças e pré-adolescentes de ambos os sexos na faixa etária dos 0 aos 12 anos de idade, em situação de vulnerabilidade, risco e exclusão social. Os meus 19 anos de idade foram marcados pela imensa perda representada pelo falecimento de minha mãe. Daí por diante, fiquei exclusivamente por minha conta, já que um pai raramente possui a capacidade de ser o elemento de coesão familiar. Dessa data em diante, a azáfama da vida levou-me a casar com apenas 25 anos de idade. Essa união durou apenas alguns anos. Depois casei-me novamente e tivemos mais 2 filhos. Felizmente, nesse casamento sempre imperou um diálogo espontâneo e sincero. Por isso, ocasionalmente nesses diálogos, eu lembrava os momentos de infância em que acompanhava minha mãe até essa creche. Sempre que tocava no assunto, incomodava-me não compreender o que minha mãe ia lá fazer. Pois bem, o tempo passou e sentimos cada vez mais a necessidade de sermos úteis no sentido mais pleno. Por isso, no início de 2015, minha esposa voluntariou-se para ajudar, uma vez por semana,
a cuidar das crianças no Centro de Acolhimento Infantil em Aveiro, destinado ao abrigo de crianças em risco. O tempo também passou, até que um dia ela perguntou-me se eu concordaria em receber uma das crianças internas no final de semana. A criança seria trazida na sexta-feira à tarde, passaria o sábado todo conosco, e no domingo, lá pelas 17 horas, seria levada de volta. A paixão dela no trato dessas crianças sempre foi tão grande que mesmo que eu quisesse, não conseguiria dizer não. E concordei de bom grado. Na sexta-feira seguinte, no horário combinado com a instituição, fomos buscar a criança indicada para passar o fim de semana em nossa casa. Era um garoto com seus 5 anos, de etnia cigana, cujos irmãos também estão institucionalizados, pois os pais cumprem pena por roubo de cobre. Como é natural, o garoto, apesar de muito inteligente e ativo, mostrou-se inicialmente um pouco inibido. Também foi possível notar alguma deficiência na expressão verbal, talvez devido à sua origem. A tarde e início da noite foram muito prazerosos, pois era algo novo para nós, e podíamos ver no seu semblante a felicidade resultante do cuidado e atenção recebidos. Lá pelas 10 horas da noite, cansado de tanto brincar, a criança adormeceu no sofá da sala e preferimos deixá-lo dormir lá mesmo, não sem antes aconchegá-lo bem e tomar as devidas precauções em relação a uma eventual queda. Depois disso, a casa silenciou, a iluminação foi reduzida e começamos a nos preparar para dormir. Eu ainda passei algum tempo na cozinha, mas logo apaguei a luz e dirigi-me à porta da sala para dar uma última olhada na criança. Então, parei na porta da sala à meia luz e pus-me a olhar para aquele ser, em sono profundo, totalmente vencido pelo cansaço. Foi nesse momento que uma enxurrada de luz em minha mente tornou tudo mais claro como nunca. Enxerguei claramente a condição adversa desse irmão reencarnado e as desvantagens desse início de jornada, que poderá vir a ser uma séria restrição para suas experiências nesse mundo tão competitivo e complexo. Enxerguei sua fragilidade, pois não tinha com quem contar, o que o tornava dependente da caridade alheia. Enxerguei a inocência, a confiança e passividade com que aquele ser acolhia o amor e o zelo recebido. Enxerguei que, em retribuição aos cuidados recebidos, aquele ser podia contar com sua mais valiosa moeda de troca, seu sorriso e abraço, que para mim valia mais que toda a riqueza material existente no mundo. Nesse processo, senti meu corpo ser inundado por uma energia até então desconhecida. Senti que um grande portal se abria em minha alma, seguido de um grande nó na garganta, que se manteve durante todo o tempo em que eu permaneci estático perante tal descortino da realidade. Enxergar a realidade me fez compreender que o ser que ali estava era muito mais do que uma criança. Era uma criatura de Deus, idêntica a mim, idêntica aos meus filhos, com as mesmas carências, virtudes, defeitos, sonhos e esperanças. Compreendi naquele momento o significado de nosso próximo, a que nosso Pai se refere. Essa compreensão não veio só, pôs-me cara a cara com a responsabilidade que eu e todos nós temos para com os invisíveis, principalmente com as crianças, irmãos indefesos que dependem totalmente de nós. Ficou claro para mim que para elas temos que estar disponíveis para auxiliar, ajudar, proteger, socorrer e resguardar dos descaminhos. Temos não só que amparar, mas educar e induzir ao trabalho e esforço na construção de um mundo melhor. Não sei ao certo quanto tempo fiquei ali naquele portal, mas sei que ao sair dali não era mais o mesmo, pois compreendera o cenário. Costumamos julgar-nos tão inteligentes e espertos, mas para mim foram precisos mais de 50 anos para eu compreender o que minha mãe ia fazer na creche. E hoje, louvo a Deus ter conseguido essa graça. Digo-vos que depois dessa noite eu mudei e minha vida nunca mais foi a mesma. Meu foco mudou. A partir daí, senti a obrigação de tornar rotineiro
o acolhimento semanal de uma das crianças do centro de acolhimento, para ela dar o direito de experimentar a vida em família, pontuada de partilhas, risos, conversas, passeios e experiências externas. Por incrível que pareça, até voltamos a ter um berço em nosso quarto, carrinho de bebê na sala e tudo mais. Garanto-vos que esses momentos têm sido os mais gratificantes de minha vida. Esse foi um exemplo do impacto da compreensão em quem passa a compreender algo. Mas como exemplo do impacto da compreensão em quem é compreendido, nada melhor do que o relato de Divaldo Franco. Eu estive viajando no mês de fevereiro pela África do Sul com um grupo de amigos. E aconteceu-me algo muito peculiar. Nós estávamos em um hotel de luxo. A família que me convidou é uma família de destaque socioeconômico na comunidade e me convidou para estar com os seus membros. Eu aceitei. Eu havia estado muito doente e aceitei. Realizávamos uma viagem que não seria de turismo, porque eu nunca tirei turismo, mas eles desejavam fazer um safari, bem no coração da África. E como a veneranda matrona é minha amiga, quase da minha idade, ela disse, só irei se você for. Eu preciso de conversar com alguém, eu digo, eu irei, com uma condição. Durante o dia, eu lhes darei todas as minhas horas. A partir das 18 horas, eu necessito dos tradutores para falar sobre espiritismo, onde quer que estejamos. Nem que eu tenha que falar sobre espiritismo para os elefantes, os chacais, seja que for, nós arranjaremos lugar. E assim acertamos. Ficamos uma semana em um verdadeiro paraíso na floresta, em um local específico. E à tarde, o dia inteiro, fazemos o tal da visita, que para mim não teve encanto, embora eu ame a natureza, mas à noite fazíamos aulas. Aulas de aprofundamento na realidade da vida, porque éramos 9 pessoas, 10 comigo. Mas, a partir daí, iríamos a Cape Town, Johannesburg e outras cidades, onde nós fundamos centros espíritas nas décadas de 70 e 80. Depois de Mandela, várias circunstâncias não me permitiram voltar à África do Sul. E eu mandei avisar aos amigos que, de passagem, eu estaria por ali. Vamos ver se nos encontraríamos. Os endereços modificados, tudo. E fui. Pedi aos espíritos que me arranjassem encontros. E, por incrível que pareça, eu achei 11 dos centros fundados na década de 70, com os quais estou correspondendo-me e mandando livros em inglês. Mas chegou o dia em que nós, na Cidade do Cabo, hospedamos num hotel muito complicado. E eu não sabia se eu devia entrar ou se devia sair. Quando eu me fui deitar, eu não sabia se estava no chão ou em cima de 474 almofadas. Não sei por que botam tanta almofada em cima da cama para a gente ter que tirar, botar no chão, no outro dia toda botar em cima da cama. É a humanidade que é meio destrambelhada. Mas eu aprendi com o amigo Ibrahim Suede, que nós fomos muito amigos aqui na Terra, que quando ignorar, faça o que o dono da casa fizer. Então a pessoa ria, eu ria também. A pessoa andava, eu andava também. Primeiro dia, a noite deliciosa, nós então fomos à Praça Central para poder ouvir música típica. Eu adoro sentir a psicologia de massa, me misturar com o povo, ouvir. E chegou o café da manhã, o desjejum. E então o nosso guia disse, olha, este hotel é famoso porque a Madonna, olha a intimidade, a Madonna tem um apartamento aqui, o Mandela também tem um apartamento ali. E eu disse comigo assim, e o Divaldo passou por aqui. Claro, não ia ficar também na parte final. Mas era tão complicado. A sala do desjejum, uma delas era mais ou menos desse tamanho, e havia aquelas particulares para os grupos tais, etc. E quando eu entrei na sala, como todo baiano, eu me deslumbrei. Eu tenho um filho que é professor de medicina e é o rei da ironia. E ele é muito dedicado. E ele me diz, aliás, o meu médico, ele diz assim, tio, eu vou lhe pedir um favor. O senhor viaja muito, vai a muito banquete, quer dizer, nunca fui a banquete, mas vai aqui, almoça, janta, coisa, o povo complica. Eu vou lhe pedir um favor, não haja como pobre. E eu perguntei, mas como é que pobre faz? Não, pobre chega assim, vê aquela mesa e grita logo, oba!
Eu disse, como é que eu tenho que fazer? Você tem que fazer como rico, olhar com certo ar de nojo, para mostrar que está acostumado. Eu entro naquele salão bárbaro, e tem mesa de todo lado, 1 quilômetro de coisas, e eu digo, meu Deus, por onde eu vou começar? Porque pobre é terrível. Tem aquilo tudo, mas sempre a gente repete a tentação demoníaca de comer a mesma coisa de casa, ao invés de aproveitar. Mas eu estava com uma família muito distinta, muito elegante, e eu também fiquei assim com um ar de elegância, aquela elegância meio decadente, mas nesse momento o espírito Joana de Ângeles vem e diz, você está nesse hotel? Eu digo, sim, senhora. A senhora não sabe que guia é este, que não sabe de nada. Como é que não sabe, Deus? Se eu estivesse numa espelunca, ela saberia. Ali ela não saberia, eu queria que todo mundo soubesse. Mas aí ambos rimos. E ela disse, meu filho, eu vou lhe pedir um favor. Abrace aquele garçom. Eu digo, deve ser um obsessor. Imagina eu chegar para o garçom e dar um abraço. Eu estava vestido como se fosse fazer uma conferência. Olá, garçom, vem para lhe dar um abraço. E eu disse assim, minha irmã, a senhora sabe o que está me pedindo? Sei, quero lhe pedir para dar um abraço no garçom. Nem pense. Eu não vou constranger os amigos, pessoas tudo muito complicadas, e assim de coluna social e tal. E digo, meu Deus, o que é que me acontece dessas coisas? E ela, Divaldo, você vai abraçar o garçom. Eu disse, não vou, não senhora, não vou. E lá vem o garçom e vou eu, e os amigos. Eles me olhando, eu acho que sabem de nada, não são clarividentes. De repente o garçom fica a 5 metros de mim. E ele está trazendo um bule de prata. E eu olho e sem querer, eu digo assim, poderia lhe pedir um favor? Eu digo, meu Deus, eu não tenho... Ele olhou para mim e disse, pois não, com muito prazer. Você poderia levar à mesa que nós vamos ficar leite quente? Eu aí perguntei, para que eu quero leite quente? E na mente, imaginem o conflito. Dizia o seguinte, é que vocês têm o hábito de servir o café muito quente, o americano é rei para isso, o africano também. E coloca o leite gelado. Aí fica aquela coisa que nem é quente, nem é gelado, nem é frente, nem é fraco, etc. Então eu gostaria que me levasse um leite quente. Está bem? Ele disse, muito bem. Eu digo, agora vem cá para lhe dar um abraço. O garçom parou assim e fez, o quê? Eu disse, será que eu disse a palavra errada? Eu disse, um abraço. Ele disse, um abraço. Por quê? Eu disse, pela sua gentileza. Ele disse, mas eu sou garçom. Não, mas eu vou lhe dar um abraço. E aí agarrei o homem e dei o abraço. E dei daqueles abraços que ele falou, eu que detesto isso, eu tenho muito cuidado para não parecer ridículo. Ele é africâncer, muito negro. Ele ficou cinza. Ele falou... E aí desceu o bule, eu não sei para onde o bule foi e tal. E os meus amigos pararam e metade do povo olhou. Isso aqui foi trágico. E aí eu mantive um fair play, continuei e tal. E eles perguntaram, o que foi, Divaldo? Eu digo, depois eu conto. Não dava para contar porque eu não sabia o que era. Daí a pouco chegou o garçom com um bule tão quente que quase arrombou a mesa. Colocou ali e fez alguma coisa a mais. Eu disse, não, muito obrigado. Daí a pouco lá veio ele com outro bule quente. Bem, eu disse, meu Deus, mas o que é isso que me aconteceu? E ao terminar ele veio e disse, o senhor está servido? Como é o seu nome? Eu disse, Mr. Franco. Mr. Franco, eu estou encabulado com o senhor. Eu disse, também. Eu estava encabulado. E a minha amiga pegou no meu braço. Você está sentindo bem? Eu disse, estou. E por que você abraçou o garçom? Eu digo, eu não sei, tenha calma. Deixa eu primeiro descobrir. Passou o dia e eu não descobri. No dia seguinte, eu tive uma cólica de estômago e não pude descer. Meus amigos desceram, ele estava ao pé do elevador. E quando abriu o elevador, que sabe o que sai dele? E Mr. Franco. Aí a minha amiga disse assim, ele está indisposto. Qual é o número do apartamento? Número tal. Eu tinha colocado, não perturbe. Daí a pouco alguém perturba. Eu vou abrir a porta de pijama. E ele, Mr. Franco, o senhor está doente? Eu digo assim, eu conheço de algum lugar. Eu digo, não estou doente. É uma ligeira indisposição, às vezes eu tenho. Não, veio empurrando uma mesa, trazendo uns 10 tipos de chá que eu detesto, todos 10.
trazendo bolacha, que eu detesto, e trazendo torrada. O senhor não pode ficar sem se alimentar. Eu disse, mas eu vou me alimentar. Não, mas não pode. O senhor me deu aquele abraço e aquele está comigo. Eu disse à minha mulher que foi o primeiro branco que me tocou durante toda a minha vida. Ninguém nunca me tocou. Eu então vi Joana de Ângeles entrar. E aí eu digo assim, ela estava me lembrando dos invisíveis, porque todos eles são invisíveis. Como é que está sendo? Garçom. Oh. E eu me lembro de um amigo que ele é muito exigente. Os garçons na Europa são um pouquinho complicados. A gente tem que ter uma habilidade. E ele chamou o garçom assim. Piu, piu, piu. O garçom veio, miau, miau, miau. Então, eu me dei conta. E aí pus a mão sobre o ombro dele. E disse, você deve ter estranhado ele ter dado um abraço. Mas é que eu faço uma campanha de abraçar as pessoas, porque é terapêutico. Eu li uma obra sobre um juiz da Califórnia, sobre abraço-terapia. E como eu tenho alguma timidez, eu nunca me atrevi. Só recentemente, porque eu entrei numa crise, depois do abraço de lá eu gostei. E agora? Mas então ele me disse, chorando, ajoelhou-se e me disse, Mr. Franco, por favor, levante-se. Não faça isto. Mr. Franco, eu ia matar-me ontem. Porque eu estou com um câncer de próstata. E estou com uma metástase óssea e uma metástase cerebral. Então, eu ia ser despedido hoje. O sindicato não permite que a empresa pague. E então eu ia para casa para morrer. Eu tenho 3 filhos. Então eu ia me matar. Quando o senhor me deu um abraço, um branco, eu contei ontem à minha mulher. Ele é branco. Aliás, eu sou branco demais. Muito pálido. Ele me deu um abraço e respirou junto de mim. Então, eu não posso me matar. Vamos descobrir o que é que este homem quer comigo. E ela, chorando, me disse, peça a ele para que Deus tome conta dele por salvar a sua vida. Ele está me contando, eu estou chorando, porque ainda não penetrei no problema total. E ele de joelhos. Eu então disse, mas você ia se matar? Por quê? Porque não tenho dinheiro para fazer as terapias e o meu câncer é inoperável. E Joana me disse, mas ele vai reverter o câncer e vai ficar bom. Abrace-o. Eu também ajoelhei e abracei. Eu disse, eu tenho idade de ser seu avô. Eu quero lhe pedir um favor. Você aceita ser meu filho? Pelo coração. O homem quase urrava. E dizia, não faça isto. Eu digo, eu é que lhe peço, não faça isto. Então ele pôs a cabeça no meu ombro, chorou demoradamente, e eu também. E levantamos. O nome dele é Mbombo, M-Bombo. Então ele me disse, Mbombo, para ser o escravo de toda a sua vida. Eu disse, esse tempo já se passou. Você é meu filho. Coloque Franco. E eu vou lhe escrever para você poder colocar. Ele fala o dialeto Zulu. Nisso, ele se levantou e disse, está melhor? Eu disse, o seu abraço me curou. Não estou sentindo dor. Mas vai tomar o chá, não vai? Foi a minha punição. Aí eu tomei uma xícara, outra xícara, chá de melissa. Bem, saí com os amigos. E aí eu contei aos meus amigos. E eles me disseram, o caso dele está resolvido. Nós vamos assumir o tratamento dele. Depois de amanhã, nós vamos viajar. E na hora da viagem, você entrega a ele esta importância, em dólares americanos. Porque eu ia dar a minha cota, a que está dentro do meu limite. No dia seguinte, ele veio com a mulher e os 3 filhos.
mas eu não entendi porque ela fala o dialeto, ela não fala o inglês. Foi outra choradeira. Mas eles lindos, uma aura. E Joana me disse, esse trabalhador, nós vamos investir, porque a doutrina espírita vai ser ampliada aqui na cidade do Cabo através dele. E nós temos interesse nesse rapaz invisível. No dia seguinte, às 11 horas, eu fui procurá-lo e disse, olha, eu vim me despedir. Estou viajando e talvez não nos vejamos nunca mais aqui na Terra. Mas quando eu morrer, eu lhe prometo que vou lhe aparecer. E entreguei-lhe um envelope. Ele disse, o que, Mr. Franco? Eu disse, é um presente dos meus amigos. Eles são da minha religião. Qual é a sua religião? Isso é muito difícil de explicar. Eu vou lhe mandar livros para você conhecer a minha religião. Se eu lhe disser poucas palavras, vai lhe confundir. Agora eu vou lhe dar um abraço de despedida. Dei-lhe um abraço e pedi a Deus que ele retirasse as energias e me transmitisse. Aquelas energias deletérias que com facilidade eu poderia eliminar e ele não. E viajei. Dei-lhe o meu e-mail. Fomos para Johannesburgo. No terceiro dia que nós estávamos na capital, são 3 capitais na África do Sul, ele me mandou um e-mail. Fiz a primeira quimioterapia. Não tive sequelas. Agora que já se passou um mês, eu já fiz a 4ª quimioterapia. Já recebeu os livros. E já formou um grupo de estudos para o Evangelho, porque coincide com a religião tribal, da esperança da chegada de um rei que vai libertar todos os Zulus do estado de dependência antigamente chamado apartheid, desenvolvimento separado, que foi um resultado da Guerra dos Boers no século anterior. Então os Espíritos estão pedindo para nós descobrirmos os inimigos. Aonde quer que por acaso eu vá, uma pessoa bem mais simples, eu digo assim, olá. E em homenagem à Madre Teresa. Ela estava em Londres e passando pelas docas de Londres, ela viu um homem atirado ao lixo e foi até ele, estendeu-lhe a mão, conversou com ele, ergueu e quando ele perguntou o que é que a senhora deseja, ser sua irmã, deu-lhe um abraço. Então os espíritos nobres e Joana de Anjos em particular pedem-nos para nós, e eu digo isso agora aos jovens, abraçarmos aqueles que nunca receberam um abraço. Para concluir, vejamos na sequência outros benefícios da compreensão. Daí sugiro que se esforcem para se tornar seres integrais. Vivam, amem, valorizem-se e, principalmente, trabalhem para deixar um bom legado. Isso porque,
Se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Faça algo na extensão do bem de todos. Somente assim crescerás para o céu na construção do reino de Deus. Muita paz a todos.